Olá! Estamos aqui para mais um bate-papo ao vivo e hoje a gente vai falar sobre câncer metastático, quais os desafios de quem está encarando a doença pela segunda ou pela terceira vez. E eu vou trazer uma pessoa que eu admiro demais para bater esse papo aqui com a gente. Um minutinho, deixa eu. Lilian, querida, me solicita para entrar na live, que aí eu te coloco aqui junto com a gente. Enquanto isso, meninas, escrevam aí nos comentários quem é paciente oncológica, quem está em tratamento, em que fase do tratamento você está. E pronto. Aqui a Lilian Craveiro, que é uma pessoa que eu admiro demais. Ela é escritora, ela vai falar um pouquinho do livro que ela escreveu. Ela também é palestrante. Como você tá, querida? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Que bom. Então, Lilian, o que eu mais amo em você é esse sorriso que você não perde nunca. Conta um É, pouquinho da sua história para minha audiência. As pessoas estão entrando, né? Mas enquanto elas estão entrando, quem não te conhece, não conhece a sua história, conta um pouquinho da sua história. Então, Paty, primeiro eu quero te agradecer, né, por esse momento aqui, para a gente poder estar junto. É, Você sabe que em 2014 eu descobri o câncer de mama, né? Tive um câncer de mama na mama esquerda. Foi um período assim de muito medo no início, um susto. Eu, então, com 33 anos, meu filho pequeno, não tinha nem 3 anos ainda, e minha filha tinha 9 na época, e realmente foi algo que ninguém espera, né? Não tinha histórico familiar, enfim. Foi um período que eu aprendi a lidar com ansiedade, que eu aprendi a lidar, com o medo, eu aprendi a lidar principalmente com a minha fé. Foram um pouco mais de 2 anos de tratamento até acabar, O né? que Fazer você fez de isso. tratamento? Eu fiz a Eu sei, mastectomia. mas para o pessoal que está te conhecendo hoje, o que você fez? Primeiro eu fiz uma quimioterapia neoadjuvante, né? Que foi antes de qualquer procedimento. Então, tem uma característica que eu vou até contar agora para a gente poder, no final, quando eu falar um outro assunto, vai fazer sentido. Eu fiz uma quimioterapia neoadjuvante que seriam 4 ciclos de quimioterapia branca a cada 21 dias, perdão, vermelha, e eu só fiz 3, porque ficou caracterizado que a quimioterapia ela não estava fazendo efeito sobre o tumor que deveria. Então, Hum, o oncologista resolveu alterar o tratamento. Então, eu mudei para quimioterapia branca, que aí eu uhum. faria 4 ciclos a cada 21 dias. Foi alterado, sendo que na terceira, o oncologista me transferiu para o masto, porque era um nódulo palpável, ele era grande, ele tinha cerca de 5 centímetros na época, e ele Uhum. estava notoriamente aumentando, o que em seguida foi é, confirmado pela ressonância. Então, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia com duas drogas diferentes que não fizeram efeito. Nessa época, o mastologista, então, decidiu fazer a mastectomia radical com esvaziamento da axila. É, Acontece que no esvaziamento da axila já foram encontrados 4 macrometástases nos linfonodos retirados. Depois disso, eu fiz as 25 radioterapias, né? Bem, em 2016, a vida começou a voltar ao normal. Na verdade, Paty, você sabe, e as pessoas que estão assistindo passaram por alguma doença, por algum problema assim, sabe que não existe a vida voltar ao normal. Você começa a descobrir qual vai ser a sua nova vida, né? Os seus, Perfeito, os Lilian. seus pensamentos mudam, os seus sentimentos mudam, o entendimento de quem você é, do que significa viver, tudo muda. E Então, isso não quer dizer que essa nova vida não possa ser melhor, né? não, é Porque as melhor. pessoas têm a ilusão. Eu também acho. Eu sempre falo, é a minha melhor vida.
Que as pessoas têm essa ilusão, né? Ah, eu quero a minha vida de antes. Não, você pode ter uma vida melhor, né? Dar mais No valor livro, ao que de fato importa, tudo isso. no livro eu até falo um pouco disso, porque assim, eu lembro uma vez que eu estava sentada na sala da minha casa e tinha uns casais de amigos aqui, pessoas que eu amo muito. E tinha uma foto minha, assim, muito bonita, sabe? Cabelão, maquiada. E a minha amiga, eu olhei para a foto, eu distraída, eu não tava nem, eu acho que eu não tava nem vendo. Aí uma amiga minha chegou pertinho de mim e falou assim: tá com saudade dela? Aí eu falei, de mim na foto, né? Ah, Eu falei, eu não conheço ela, não sei nem mais quem ela é. Porque a gente muda, Paty. Paty, olha só, passar na rua e ver uma situação que seria corriqueira. Você vê a chuva, você vê a chuva. Antes seria, ai meu Deus, tá chovendo. Hoje seria, poxa, chuva, que chuva legal. Você parece que. Não mas é, sei o que olha, faz. eu adoro pegar chuva, porque eu fiquei um tempão. A gente que faz quimioterapia não pode pegar chuva. Eu Não me lembro que uma pode. vez eu estava na igreja, tinha que voltar para casa, estava chovendo, eu não tinha guarda-chuva, eu tive que ficar horas esperando. E aí Imagina. hoje eu pego chuva e falo, ai, chuva, que delícia, pode me molhar, me molha todo. Se fosse antes, a gente reclamava, né? E assim, Paty, dentro dos nossos relacionamentos, por exemplo, coisas que antes. Relacionamento, não estou falando marido e mulher, não, também. Mas todas as relações. Coisas que antes te magoariam, te chateariam, hoje é imperceptível. Porque Uhum. você para de fazer questão de coisas pequenas. Eu vou chamar de coisas bobas, às vezes, que a gente faz tanta questão, né? Então, assim, 2016 foi um momento que eu comecei a renascer. Foi um momento que eu comecei a me descobrir. Em dezembro de 2016, eu volto a trabalhar, então, e volto numa pegada bem forte, volto a viver a minha vida. De fato, né? Porque antes a gente tinha aquele freio do eu não posso, não sei se eu consigo, e aí as coisas vão mudando. Bem, eu fiz a reconstrução da mama em 2017, finalzinho de 2016 eu comecei, 2017 eu fiz a segunda parte, e confesso que a terceira parte eu acabei de fazer em março, porque eu falei, ai gente, dá um tempinho aí, chega de ir no médico, de fazer cirurgia, depois a gente volta, né? Enfim, esse período eu acompanhei com onco, eu fiz os exames, tomei tamoxifeno, tomei de 2018 para cá o Zoladex. E os efeitos colaterais existem, né? Mas eu te confesso que tinha um monte de coisa que eu sentia que eu não sabia nem que era efeito colateral, porque as pessoas perguntam: o que você sente? Eu falo: não, nem me pergunta. Porque se você for saber, se você for ler a bula, você vai sentir todos. Nosso Verdade. cérebro ele nos condiciona, né? Então, se você for contar para a pessoa, ela já sente tudo. Eu falo, fica em paz e vai. E pensa que esse medicamento ele tá te ajudando. Então, ele é seu Perfeito. amigo. É. É. E pronto, aí fui fazer tudo. Agora, em 2020, é, eu tinha não, eu ainda tenho uma tendinite no ombro direito. É velha, mas isso é velha. Desde que minha filha nasceu, há 15 anos atrás, eu já senti. E muitas vezes, quando ela atacava, eu ficava com uma torcicolo. Então, assim, isso é um dos pontos que eu quero falar. Por quê? Não que eu tivesse medo de descobrir um novo câncer. É, o medo, ele é algo que nos impede de viver. Lá no começo, se eu espirrasse, era câncer no pulmão. Se eu tivesse uma dor no pé, era câncer nos ossos. Se eu tivesse uma dor de barriga, era no intestino. Porque a gente começa a ficar refém do medo. Então, o medo ele nos paralisa, ele rouba a nossa vida. Você tá curado, vivendo como se você tivesse Doente. doente. Não, pior, como se fosse um moribundo. A morte fosse chegar a qualquer momento. Então, assim, isso é algo que eu aprendi em Deus a deixar de sentir o medo, sabe? Então, hoje eu sou livre disso, Paty. Eu não tenho medo. Oh. Os nossos, real, verdade, assim, os nossos dias, eles precisam ser aproveitados da melhor maneira. Eu conheço pessoas que ficaram doentes e eu ouso dizer que, enfim, é horrível a gente falar isso, mas eu ouso dizer que a pessoa
morreu mais de medo do que de câncer. Porque você não luta, você não reage, você não vai ao médico, você não acredita que o remédio vai fazer efeito. Você se coloca numa situação, como dizia a música, né? Quase esperando a morte chegar. E infelizmente ela vai chegar se você se colocar nessa situação. Perfeito. Então É, não adianta. Não adianta a gente morrer de medo. A gente precisa pegar e cada morrer dia em vida, né? É você se colocar dentro de um caixão da sua morte chegar, porque não chegou, e aí né? você conversa com a pessoa diz assim: ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso comer isso, eu não posso não sei aonde. Eu falo: você não pode exagerar em nada, mas você pode sim tudo. Porque senão você vai ser refém da vida. E não pode acontecer isso, né? Por que que eu tô falando isso? Toda vez que eu ia ao médico, qualquer médico, por exemplo, eu tive uma enxaqueca. Eu nunca tive enxaqueca na vida. Eu nem sou de ter dor de cabeça. E aí eu fui parar no médico, porque eu tava com muita enxaqueca. Eu não sabia nem o que tomar. E eu cheguei no médico, ele olhou pra mim e viu a minha. Num hospital comum, uma emergência comum. Aí ele olhou pra mim e falou: vamos para a tomografia. Porque o médico ele já procura e ele não está errado. Claro, é um cuidado necessário, Uhum, mas isso deixa a gente desestabilizado se a gente não estiver preparado para isso. uhum. Então, o médico do ombro, né? Ele procurava em mim o tempo todo uma metástase. E eu relaxei, eu levava ele até na brincadeira. Da última vez que eu fui, que foi quando realmente eu fiz a ressonância, eu falei assim, eu fui em outro médico, porque eu falei assim, eu nem fui no teu amigo, porque ele vai brigar comigo que eu não trago a ressonância nunca. Moral da história. Quando eu cheguei lá, eu nem cheguei lá, na verdade, quando eu fiz a ressonância, eu tinha uma lesão da C3 a C7, uma fratura na C4. Então, já era avançado, Você sem sentia necessidade. dor? Amiga, muita. Mas assim, a fratura eu acho que foi 2 dias antes do resultado do exame. Eu Uhum. lembro que eu fui ao banheiro e voltei com uma dor insuportável. Mas a questão fragilizaram os ossos, né? Pela lesão. E eu tava pra lá e pra cá. E, enfim, qualquer movimento que eu fiz lesionou. Essa lesão, ela, como eu tinha muita dor, principalmente do lado de cá no ombro, o braço foi adormecendo e meu braço parou de mexer praticamente, o direito. Uhum. E então eu peguei, mas eu achava que era porque eu tava com muita dor, tava mexendo um pouco, e ele foi, né? Enfim. Quando eu peguei o resultado do exame, Foi o braço do esvaziamento ou não? graças a Deus não, foi o outro. Ah, E, e assim, foi algo muito louco, porque eu peguei o resultado do exame e li aquele monte de coisa. E por mais que eu seja leiga, a gente se entende, né? A gente sabe o que tá ali. não, depois que a gente passa por um câncer, a gente quase faz. Eu É. fiz estágio com Grey's Anatomy e todos os exames, doutor Google, a gente já vai aprendendo um monte de coisa, né? Olha, o Dr. Google, eu tenho pavor. Eu nem entro. Porque Não, você tudo que tem eu que li saber em que site você vai é. pesquisar, Porque não é tudo. qualquer coisa. Daí, tudo que eu lia no Google dizia que eu ia morrer daqui a 5 minutos. Eu aprendi a não olhar mais. Uhum. Mas, enfim. Aí, eu fui direto pro INCA. Porque eu tenho ficha lá, eu cheguei a fazer uma parte do tratamento lá. Fiquei internada. Na internação, fui avaliada pelo neuro. O neuro entendeu que não tinha margem para fazer uma cirurgia que conseguisse sustentar a cervical pela forma da fratura, pela maneira como a fratura estava. E eu fui então encaminhada para fazer a radioterapia. É, na rádio, que eu fiz logo na internação mesmo, foram 5 sessões, né? E, e a rádio foi excelente. Por quê? Porque ela agiu, né? A gente sabe que a radioterapia é um negócio que a gente fora do comum. Ela agiu de tal maneira que hoje já recuperei 95% dos movimentos. Os 5 que faltam, eu entendo é o enfraquecimento muscular, até pelo que a fisioterapeuta falou. Tô deitadinha aqui, eu levanto o braço e tal, deitada, porque quando eu tô em pé é mais fraquinho, ele vai só até a metade. Mas o que significa que foi controlado a pressão na medula, né? Enfim.
Aí, Paty, a gente parte para um novo desafio. Peraí, É, mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser. é, ah, Você vai trazer luz para muita gente que de repente pode aham. estar nessa situação ou pode ter que enfrentar essa mesma situação que você está enfrentando hoje. Como é que foi para você receber um segundo diagnóstico? Então, Paty, é impressionante, porque assim, as pessoas dizem para mim, ai, você é muito forte, você é uma guerreira. E eu não acredito nisso, eu não entendo isso, sabe? Eu entendo que é a presença de Deus e a força que Ele me dá. Porque você sabe disso. Ninguém é forte o tempo todo, ninguém é autossuficiente ao ponto de dizer, ah, bater no peito e falar, pode vir outro câncer que eu vou matar ele. Vou Isso tirar não de existe. letra. Eu não É, sou já estou dessas pessoas. acostumada. É. Óbvio que não, né? No meu entendimento, a minha vida já estava encaminhada novamente, eu já tinha planos, projetos. É, nossa, eu e meu marido, a gente vivendo a melhor fase do nosso casamento. A gente está 19 anos juntos, caminhando aí para 17 anos de casado. Minha filha com 15 anos, meu filho com 8, a gente com planos de fazer ganhar o mundo. E aí eu acordo de manhã e tenho uma notícia dessa, porque eu te confesso que para mim era como fala, Rafa? Da cervical? Esqueci o nome. É um negócio que dá na cervical. Tipo um Hérnia cervical. pensamento, hérnia. A hérnia cervical, é. Pra Uhum. mim era isso, né? De que eu achava que poderia ser. Então, eu já estava fazendo acupuntura amada para a hérnia cervical. E não era. Então, assim, quando eu vi, eu estava sozinha em casa. é, Meu marido não estava com meu irmão, tinha ido fazer um trabalho. E sabe quando você olha e não chora, não se desespera, não tem uma. Porque eu acho que a reação normal seria a gente ter um mini ataque, né? Tipo um surto, dar uns gritos, sei lá, porque. Não, E, eu no meu diagnóstico, eu quase dei cabeçada na parede. Eu gritava, eu chorava, eu surtei. Até pois depois eu me acalmei e aí a gente se centra e faz o que tem que é, ser feito. Mas num pois é. primeiro instante, Foi tão louco, Paty, que assim, eu liguei pra eles e falei. Dá pra vocês voltarem aqui, que eu tenho uma coisa pra falar? E aí eu falei, ó, peguei o resultado do exame e assim, é câncer. A cervical tá bem tomada. E eu, assim, meu irmão é pastor, meu marido entrou com ele, eles entraram, olharam pra mim, e agora? Falei, agora a gente vai tratar. E assim, vamos pensar o seguinte. Claro que eu acho que todo mundo tem direito aos seus 5 minutos. Eu poderia ter chorado, ter arrancado um tufo de cabelo, ter feito qualquer coisa naquele momento, e eu acho que é lícito. Cada um tem a sua reação, tá bom? Eu não acho que ninguém tem que falar, ah, valeu. Não é isso. Só que eu entendo, isso eu sempre digo, que você pode chorar, você pode sentir, pode doer, mas você não pode se deter nesse lugar. Você precisa levantar, enxugar suas lágrimas e fazer o que você tem que fazer. eu acho que você escreveu isso no seu livro em alguma parte. Pode ser, Porque porque eu ficou sempre muito repito isso. forte. Eu acho que você fala de alguma coisa de não ficar muito tempo na Isso pausa. aí. Porque se a gente parar. Paty, olha só, cada um tem um tempo. Meu tempo foram segundos. Eu falei, ok, eu preciso tratar, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu entendo que eu não vou morrer agora. Esse é um sentimento meu, esse é um entendimento meu da minha fé com o Senhor, de tudo que Deus já falou a respeito da minha vida, porque presta atenção. Eu sei que câncer mata, tá? Mas eu entendo que o que vai me matar é o dia que chegar o dia de eu morrer. Como gripe mata, como você tropeçar no paralelepípedo ali na rua mata, como um monte de coisa mata. Covid E, tem gente que morre, tem gente que entendeu? toma Pois gripe, é. como A tudo. gente- Eu digo no livro, já que a gente está citando, que o médico falou, me tratava como grupo de risco e tal.
Eu entendo que todos nós somos um grande grupo de risco, porque cada um tá com uma senha e já tem um número lá, uma hora. Quando chegar na tua hora, é bingo, amada, acabou. Não tem jeito, entendeu? Perfeito. Não tem mais o que fazer. Quando chegar na tua hora, é a tua hora. Então, assim, a gente não pode se entregar antes e deixar de lutar. Então, tem pessoas que param de comer, tem pessoas, aí falando do paciente oncológico, tem pessoas que param de comer, que não querem ir no médico, e eu quero fazer, vou até tirar um pouco aqui para poder falar disso. Eu dei muita palestra em 2019, porque eu escrevi o livro em dezembro de 2018. Em 2019, eu dei muita palestra no Outubro Rosa. E lá, eu descobri uma coisa absurda que eu não sabia. Quando eu acabava a palestra, sempre vinha pelo menos uma, às vezes 10 mulheres dizer para mim, sabe o quê? Ai, eu tinha tanto medo, eu tenho um caroço aqui há um tempão, agora eu vou no médico. Gente, em nome de Jesus, como assim? Presta atenção, se você tem medo, o medo vai roubar de você a possibilidade de fazer um tratamento adequado, de provavelmente se curar. O medo vai te levar à morte? Não, a gente não pode, porque o medo não é curativo, pelo contrário. O medo ele só te impede de ser curado. Se você com medo, e seja em qualquer situação for, você adia a resolução de um problema, você está deixando aquele problema crescer, se fortalecer e talvez ele fique mais forte do que você. Então, Perfeito. se falar toda a sua vida, o medo ele nunca vai estar ao teu favor. Então, se você tem uma unha encravada, ou um caroço em algum lugar, ou uma dor, ou se você tem um problema para resolver de qualquer ordem, levanta e faz o que você tem que fazer. Porque se você se covardar, ele vai engolir você. Perfeito. Nossa! Paty conhece um monte de gente, com certeza, e infelizmente, com meu coração pesado, eu digo isso. Eu perdi pessoas incríveis que eu conheci no caminho porque descobriram tardiamente, porque tinham medo, E tem sabe? Ah, gente eu que às vezes caí. fala assim: ah, não, mas quem procura acha, mas é só quem acha que se cura. Porque E se olha você só, não acha, é o que você falou, vai descobrir a doença quando não tem mais jeito para fazer nada. o câncer, se ele não for tratado adequadamente, ele vai gerar metástases e ele vai levar à morte, porque é uma doença progressiva. E isso precisa ser claro. Só que eu sei que tem pessoas aqui que nem estão vivendo câncer. Então, qualquer tipo de problema que você tiver, ele vai levar, ele vai só ser ampliado. Não adianta fechar os seus olhos para o que quer que seja. Você precisa. É claro que tem situações aonde a gente precisa até de ajuda, Paty, para enfrentar. Então, Claro. chama alguém, sabe? Dá a mão para alguém e vai em frente. O que não pode é a gente ignorar os sinais. Porque é engraçado, Paty. Eu sei que você acredita em Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, por que Deus deixou isso acontecer? Mas Deus mandou placas, sinais, ele foi avisando. E a gente, como eu dei o exemplo aqui, quantas vezes o médico falou para fazer uma ressonância? A gente vai ignorando. O meu Uhum. caso não foi por teimosinha, né? Porque eu falava, ai, que homem chato, fica procurando câncer em mim o tempo todo. E não, porque era um sintoma que eu sempre tinha e depois ele mudou em algo que, enfim, eu já tinha feito, tá? Não foi a primeira, eu já tinha feito exame e tal, nesse e tal. Enfim, foi a hora e o momento. E aí a gente chega assim, a gente chega num momento aqui da nossa conversa muito especial. Por quê? Existem maneiras de tratar cada problema, né? Como eu contei lá no início, a quimioterapia venosa, que é a tradicional, né? Que a maioria dos tratamentos Uhum. usam ela, não surtiu efeito em mim, não como o esperado. Então hoje ficou aquela vírgula, né? Aquele impasse. Vai fazer quimioterapia? E o médico disse não. Quando o médico disse não, eu estava lá na internação do INCA e eu pensei assim, desistiram de mim. Né? Como assim não vai fazer Eu acho que quimioterapia? esse é um grande fantasma do paciente oncológico, especialmente que tem um câncer metastático, né? Tipo, que É porque acontece. opção de tratamento eu tenho? Se o médico.
a chegar num fim de linha, porque a gente reclama pra caramba da quimioterapia. De maneira geral, o pessoal reclama, né? Mas quando você se vê, se depara, tipo, será que existe alguma linha de tratamento para mim? Pois é. E essa é uma linha fina. Por quê? Porque você vai tomar o anastrozol e o Zoladex e vai continuar vivendo. E eu Uhum. vim embora para casa e fui no médico do plano de saúde, né? Quando eu cheguei no médico do plano de saúde, que eu sei que fora no plano existem drogas que o SUS ele não hoje, né, não tem como bancar para a massa. E esses dias eu estava pensando, porque a gente tem um hábito terrível de falar mal do SUS, né? Não que o SUS seja perfeito e eu não tô aqui para defender o SUS, tá, gente? Por favor. Sendo que o SUS ele é uma saída para milhares, milhões de pessoas, tá? Então o SUS, com o valor que os medicamentos custam, né? O SUS ele não faz as leis, ele vai trabalhar com o que ele tem. Com o valor que os medicamentos custam, eles vão, eu penso assim, tá? Eu posso estar enganada. Eles vão tratar o muito com o pouco que eles têm, ou eles vão tratar poucos com muito que a tecnologia oferece, porque é caríssimo. Então, o Zoladex, por exemplo, ele não é oferecido pelo SUS. E ele é um medicamento que ele potencializa o bloqueio e ele vai trabalhar junto com o anastrozol, junto com o tamoxifeno, junto com Eu não outros sabia bloqueios. disso, que o É. Zoladex não é fornecido pelo SUS. Então, dentro do INCA eu tive essa informação, tá? Pode ser que alguém aí conheça algum hospital que ofereça, mas eu entendo que o Zoladex não é oferecido pelo SUS. Eu Uhum, tomo Zoladex por saúde, tá? Essa foi a informação que eu tive. É, uhum. então eu já faço uso do Zoladex por fora. Então eu já sabia que tinham drogas que me ofereceriam fora pelo plano, que dentro não. Então eu fui numa consulta de uma médica, eu não vou citar o meu plano, tá? Uma médica do plano, de um hospital específico daquele plano, que foi muito bem indicada, inclusive. E ela confirmou, não vai fazer quimioterapia, vai só trocou o tamoxifeno pelo anastrozol e vai continuar tomando o Zoladex, vai fazer o Zometa por causa da questão dos ossos, enfim. E eu vim embora, assim, um pouco mais aliviada. Mas a pulga, ela continuou atrás da minha orelha, não o medo. Mas eu falei, será que realmente não tenho o que fazer? Aí eu falei, eu recebi uma indicação de uma médica excelente que não se enquadra dentro do meu plano de saúde. E eu fui, então, de uma maneira particular na consulta, e lá eu descobri. E aí eu descobri por quê, Paty? E isso é um pouco até triste da gente dizer. Eu descobri porque era uma médica que não estava comprometida com o que o plano podia ou não oferecer. Então eu descobri porque ela foi imparcial e disse exatamente o que eu poderia tomar. E aí ela me falou que existem quimioterápicos orais, que são medicamentos de tecnologia de ponta, que eu ouvi uma história agora de manhã rápida, nem posso contar ela inteira, mas de uma paciente, por exemplo, que o INCA disse que não temos mais o que fazer por você, porque o SUS, e aí, não estou falando mal do SUS novamente, mas é o que eles tinham para oferecer, e ela sai, vai para o médico particular, descobre que existe a quimioterapia oral, então ela hoje está vivendo uma vida comum, normal, né? Já se recuperou em muito do que ela tinha antes. Então, um paciente que seria paliativo desenganado, hoje está caminhando aí para ficar livre daquela metástase, tá? Maravilha, deixa só até antes da gente entrar nessa questão da quimioterapia oral, que eu achei assim, que você falou muita coisa muito importante para as pessoas que estão assistindo agora. A primeira é que muitas vezes as pessoas acham assim: ah, porque eu estou tratando no SUS, eu tenho menos oportunidade. De fato, tudo o que você falou é o que acontece. Alguns medicamentos, o SUS não tem como disponibilizar. Mas eu já, como eu trabalho, né, como coach e eu tenho Aham. uma série de clientes e de mulheres que me procuram, eu conheço muitas histórias. E eu conheço histórias de mulheres que foram desenganadas por médicos particular também, né? Isso, Que isso. fala, olha, para você não tem mais jeito,
mas são pessoas que, como a Lilian, não aceitam essa palavra na vida delas e buscam e correm atrás de uma outra alternativa. Porque eu acho que isso é Isso. muito importante. Eu sempre bato nessa tecla, Lilian. A gente tem que ser paciente, autorresponsável. A gente não pode ficar terceirizando a nossa saúde para nenhum médico. E veja bem, eu não estou falando que não é para a gente não confiar nos médicos, não é isso. Mas quem sabe da nossa saúde somos nós. A gente tem que, muitas vezes, a gente tem que entender, porque as pessoas, às vezes, recebem aquela palavra do médico como sendo a última palavra. É Deus que está falando aqui para mim. E o médico é uma Jamais. pessoa que também erra, que às vezes não está tão atualizado. E a Isso gente aí. precisa ponderar tudo que o médico fala e, se for o caso, buscar, sim, como você fez, uma segunda opinião, né? Ir num Eu vou outro falar, médico. eu vou falar duas coisas a respeito do que você falou. Primeiro, o SUS, ele faz, dentro das possibilidades, eu acredito que por um paciente oncológico, muitas vezes, dentro da realidade que eu conheço, ele faz muito bem o trabalho dele, tá? O que a gente precisa entender eu tenho aspectos específicos que precisam de uma droga diferenciada, o que muitas vezes não é o caso da maioria, porque se você teve uma boa reação anteriormente à quimioterapia, você não vai ser indicada para oral, você vai ser indicada para uma quimioterapia normal, e o SUS ele vai fazer isso muito bem. Então foi um aspecto específico do que eu vivi dentro do meu organismo. Também tem isso, Uhum, né, Pá? uhum, Não é todo claro. mundo que vai precisar usar esse remédio, tá? Essa é a minha história. E a segunda coisa, gente, assim, gente mal amada, eu vou usar essa palavra porque eu poderia usar outra mais pejorativa, eu vou usar essa. A gente tem em qualquer lugar. A pessoa que acorda de pé esquerdo e quer fazer da vida dos outros um dia ruim. Eu fui essa semana, segunda-feira, no neurocirurgião fora lá do ICA, pelo plano. E eu falei, bem, eu vou, preciso que ele avalie a lesão, preciso que entender o que a rádio fez, como é que tá, né? Que foi uma indicação da própria oncologista que eu procurar. Quando eu cheguei lá, ele disse primeiro, muito sério, mal um bom dia. Ah, fala aí, o que foi? Aí a gente entregou, tá vendo meu marido, entregamos todos os papéis a ele e tal. Paty, olha só, eu vou resumir, tá? Porque eu nem vou dar muito crédito para esse fato, mas eu vou resumir. Ele passou ressonâncias dos pés à cabeça, disse que ele tem absoluta certeza que tem mais câncer aqui espalhado, que o que eu fiz de tomografia não mostra, que eu preciso de ressonância, e que assim, é, é como se eu não fosse precisar. Deixa de ser inocente, porque você tem uma lesão desse tamanho, com certeza tem alguma coisa na sua cabeça, tem alguma coisa em algum outro lugar. Então você faz os exames e traz para mim. Né? Que empatia! Porque, Assustador. Eu já tinha ouvido o médico dizer que eu ia morrer, que eu não tinha muita perspectiva de vida. Isso em 2014, né? A gente está em 2020. E é isso que a gente precisa entender. Homem nenhum pode determinar a sua vida nem a sua morte. Sabe? Eu acho que se você, ser humano, não tem o que dizer, não sorriso, fique caladinho. Porque isso é coisa que se diga. Eu entendo assim, Paty, o médico, ele não vai me iludir nem me enganar. Mas ele não precisa ser cruel. claro, E eu, por outro lado, preciso entender que eu não posso me deter na palavra das pessoas, sabe por quê? No meu caso, foi um médico, que ele chega com uma autoridade. Pode falar, tô te cortando. não, eu queria te cortar porque eu fico revoltes com esse tipo de atitude, porque assim, é a pessoa que usa a autoridade dela, porque tá, o cara estudou e tá tudo bem, e a gente entende, só que a gente tá ali no momento de fragilidade, buscando ajuda, né? Então a É, pessoa não tem, infelizmente, eu falo que é o doutor arrogância, né? É é aquele demais. cara que é o top, o sabichão, porque isso já aconteceu comigo também, infelizmente. Sim, É o cara que sabe tudo e que ele
eu me lembro que a primeira consulta que eu fui com o meu onco, ele me falou uma coisa que ele me ganhou ali, que ele falou assim: eu cuido do paciente, eu não cuido da doença. Então, eu acho que isso é o que falta muito nos nossos médicos. Lógico que tem o meu onco, tem, enfim, a gente tem, né? Mas eu acho que essa questão da medicina mais humanizada, isso é algo que, de repente, as faculdades não ensinam, e eu acho que isso é algo também que vem, né, de dentro porque o que me entristece é que eu tenho estrutura emocional para ouvir isso, você tem, e para não aceitar essa palavra e para seguir em frente, mas tem gente que cava um buraco e pronto, se joga ali, porque acredita naquilo que o médico falou, Sim. e o médico tá, de certa forma, tá dando uma sentença para a pessoa, porque a pessoa recebeu aquilo como uma sentença. E isso é que é Eu muito não, triste. eu não tenho estrutura emocional para ouvir isso, não, tá? Só Jesus mesmo na minha vida. Porque assim, como que uma pessoa tem. Paty, é louco isso. Ó, mas sabe uma coisa mais louca? A gente tá falando do médico, né? Que é uma autoridade que precisava ser uma pessoa preparada, mas muitas vezes a gente escuta isso dentro da nossa casa, não foi o meu caso, tá, gente? Dentro da nossa família, de uma vizinha. Você já observou que sempre chega. Amigos. As pessoas sempre têm uma história para te contar. E a mãe de uma colega minha, aí já vai dizer de alguém que morreu. Tinha Mas gente que, primeiro olha, sofre bastante, porque senão não tem é, graça, né? Tem que sofrer quantas, bastante antes de é, morrer. quantas vezes, isso aí, quantas vezes eu escutei assim, ai, teve câncer de mama, ficou curada? Poxa, a minha tia ficou curada depois de X anos o câncer voltou e matou ela. Gente, qual a necessidade que a pessoa tem de divulgar essa informação? Guarda para você, amada. Entende? Então, assim, a gente, infelizmente, a gente tá preparado. Vamos lá, a gente está falando do câncer, mas eu preciso, por exemplo, preparar os meus filhos para a vida, porque eles vão encontrar esse tipo de pessoa em tudo. Gente que diz que você não pode, que você não consegue, que você não está pronto, que não vai dar certo. Já pegou uma coisa para fazer e chega alguém do seu lado e diz: ai, não vai dar certo. Isso aí não funciona. Isso aí eu já fiz. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Eu já vi gente ter câncer de mama, nem virar metástase e a pessoa morrer. E eu já vi gente ter metástase no corpo inteiro, tá 15, 20 anos vivo. Então, gente, a gente Também precisa já parar. vi as duas coisas. A gente precisa parar de se colocar dentro da história do outro e entender que Deus ele criou cada indivíduo. Esses dias eu não quero que a gente perca a live, então eu já vou começar a caminhar para o final. Senão a gente já Aham. pode me salvar. Esses dias eu estava conversando com meu sobrinho, né? Não é segredo que eu vou dizer. Ele é adotivo, que não faz nenhuma diferença pra gente e é algo que a gente nem lembra. E ele tava falando, ele começou falando comigo sobre isso. Depois, em seguida, como se ele tivesse relacionado uma história a outra, ele falou. Eu acho que ele falou inconsciente, porque é uma criança, mas ele disse como se eu falei que ele tivesse que procurar o que ele é bom. Como quem diz assim, tio, o que eu vou ser quando crescer? Foi mais ou menos isso a conversa. Ele falou, eu não sou bom em nada. Aí eu falei, todo mundo é bom em alguma coisa, você ainda não descobriu, no momento certo você vai descobrir. E a conversa foi caminhando e ele disse como se ele fosse só mais um no mundo. Aí eu peguei a mão dele, ele é um menino assim, não tão sensível. Porque meu filho, por exemplo, qualquer coisa chora, ele é sensível. Meu sobrinho não. Mas eu peguei ele, peguei a mãozinha dele, peguei os dedinhos dele, comecei a mostrar. Falei, tá vendo esses risquinhos aqui? Tá vendo esses? Aí eu cheguei no dedão dele e falei, sabe o que que é isso aqui? Ele digital. Falei, então, você sabia que ninguém no mundo, você podia ter um irmão gêmeo, mas que ninguém no mundo tem uma digital igual a sua. Aí ele olhou pra mim, ele parece que já entendeu o que eu ia dizer, já ficou com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, Deus fez você único. Então, você não vai se comparar à história de ninguém, você não vai repetir a história de ninguém, e só depende de você que as coisas sejam diferentes em Deus, né? Porque, Paty, eu posso deitar aqui na cama, gente, estou deitado por causa da fraqueza ainda muscular e eu tô de colete, de colar, então eu prefiro ficar deitada por isso, mas eu caminho, sento, faço tudo.
Mas eu posso ficar aqui deitada, não ir ao médico, não tomar nenhum medicamento, ficar chorando porque eu tenho câncer, porque eu tenho câncer. Ou eu Eu posso dizer, merecia isso, por que que Deus fez isso comigo? E aquela, né? olha, isso aí é um outro parêntese, né? Porque se eu for fazer bem as contas, falar o que que eu merecia, tá? Eu tava bem ferrada, né? Porque, vamos lá. Mas a gente esquece, né? Quem bate, esquece. Mas eu poderia ter essa opção, ó céus, ó vida, ó azar, ou eu poderia, mesmo diante de um diagnóstico, até pior do que eu tô, falar, eu vou viver cada dia que Deus der para respirar e vou fazer dele tudo o que eu tiver que fazer de bom e para a glória de Deus, entende? Então, assim, tem gente que vive tantos anos e Meninas, não dão aproveita. coração aí que eu não posso dar coração. Mas quantos dias você tem, Paty? Quantos dias meu marido tem? Quantos dias as pessoas que estão nos assistindo têm? Ninguém sabe. Então, pega tudo o que você tem. Talvez você tenha dificuldade e não esteja andando, talvez você esteja com qualquer tipo de dificuldade, seja financeira, seja emocional, não importa. Que esse lado fraco não vai determinar a sua vida. Descubra o que você tem de melhor. Eu, esses dias, me vi deitada na cama. Gente, não se choquem, descascando camarão. Porque a gente inventou de fazer uma comida lá na cozinha, minha sobrinha estava fazendo, e ela lembrou que ela tinha nojo. E aí eu falei, traz pra titia. Botei um monte de pano aqui, porque camarão, se cai uma gota na cama, ia ser o fedor o resto do mês, né? Eu, sem olhar o camarão, sem mexer a mão direito, porque agora que ela tá mexendo, eu descasquei ele todinho, sem olhar. A gente começa a descobrir os nossos sentidos. O meu tato é sinistro. Eu consigo fazer um monte de coisa sem olhar, garota. Eu nem sabia, sabe? Eu não posso olhar para todos os lugares, mas eu coloco a mão, eu já sei onde tá. Minha memória fotográfica, eu já consigo. Meu marido abre a gaveta e diz assim: eu não achei. Aí eu tô deitada aqui, eu falo: tem uma bolsinha do lado direito, abre ela, tá lá dentro. Então a gente vai encontrando o que a gente pode usar a nosso favor, ao invés de falar: ah, eu não posso. Não posso Pai, mexer na mão, enfim. entendeu? Hoje eu tô começando a fazer as minhas necessidades e começando a quase me limpar sozinha. Então a gente está em quase mais de um mês onde eu dependo do meu marido para isso. E assim, não tem nada de triste nisso, não tem nada de ruim nisso. A gente precisa entender em tudo a oportunidade. Ele chegou para mim esses dias, eu falei para ele assim: Rafa, acabei! Quando ele chegou no banheiro, eu falei: sempre quis dizer isso. Igual criança, né? Sempre quis dizer isso. Aí ele falou: Nossa, a gente nunca foi tão íntimo. Entende? A gente leva na brincadeira e vai. Se eu ficar, ai, que humilhação, ai, que isso. Amigo. Então, só para eu finalizar, porque é um assunto muito importante e eu confesso que era o assunto que eu mais queria dizer. A gente tem é, oportunidades tanto dentro do SUS quanto fora. Essa questão que eu falei da quimioterapia oral, se você tiver essa indicação, mas você não tiver um plano de saúde e só tiver o SUS, eu preciso que você entenda que está vindo aí, tem um projeto de reforma na Câmara dos Deputados. Não estou falando de política, tá, gente? Não tem candidato de nada, pelo amor de Deus. Mas eu sei que o Rodrigo Maia está investindo nisso agora, reforma do SUS. Ele tem até, se você entrar lá na página dele, que eu comecei a seguir essa semana, por favor. É, ele está falando disso, reforma do SUS. A gente vai precisar reformar muitas coisas, inclusive a questão dos impostos, da patente de medicamentos. Isso é um processo. Mas quando a gente começa é, assinando um manifesto, como tem aí, a gente precisa de 50 mil assinaturas. Você vai lá, coloca e manda para todos os seus amigos. Sim, para quimio oral é a hashtag. Você assina o manifesto, o plano de saúde sendo obrigado a pagar esse medicamento. Já é um passo para o SUS amanhã poder pagar também, poder cumprir, cobrir. E quanto mais pessoas a gente conseguir incluir, hoje por mandado a gente já consegue esse medicamento junto com os planos de saúde. Amanhã a gente vai conseguir isso pelo SUS. É um processo, são caminhos, entendeu? Paty, é uma vitória por vez. A gente não vai tomar tudo à força de uma vez só. Mas eu vou viver para ver o dia aonde pessoas não morram por não ter dinheiro.
Eu vou viver para ver o dia aonde todos terão acesso, aonde o dinheiro não vai ser determinante para quem vive ou para quem morre. Eu vou viver, e você também, para ver o dia aonde os direitos serão iguais a todos nesse sentido e em outros sentidos. Porque eu creio que a gente já chegou num ponto aonde daqui a gente só pode melhorar, porque piorar eu não acredito que dê. Então, entra, assina, segue a hashtag, entenda os direitos que você tem, lute pelos seus direitos, sabe? Infelizmente, eu só vim descobrir isso agora. A gente só quando precisa que descobre. Então, se você está vivendo essa situação, lute, porque de repente amanhã alguém da sua família, alguém que você ama pode precisar. E a gente hoje já o que a gente está vivendo de direito hoje, Paty, seja da mulher, da infância, do adolescente, alguém ontem pagou o preço e hoje a gente está vivendo, né? A gente está dentro de. Isso aí, eu não estou te ouvindo. A gente está dentro da Constituição. Agora, Para isso aí. A gente tem a Constituição de 88, eu já era nascida. Que lá que vai falar muitas coisas, como no artigo 5º, sobre os direitos iguais, enfim. O que a gente precisa é não sentar e chorar, mas é levantar e lutar de maneira consciente, colocando Deus em primeiro lugar, seja pela sua vida, seja pelos seus direitos, seja pela sua alegria, sabe? E seguir em frente de cabeça erguida. Seja metástase, seja o nome que quiserem dar, não é o fim da sua vida. O fim da sua vida é quando Deus falar: vambora, minha filha, apaga a luz, fecha a porta e vamos viver comigo. Chegou. Antes disso, não desista. Maravilha, dá para curtir 1000 vezes. Lília, querida, fala um pouquinho do seu livro. Meninas, então, antes até da Lília falar do livro, para quem quiser ler, quem está precisando de motivação, eu amei o livro da Lília, já postei aqui para vocês. Então, assim, antes, eu acho muito interessante isso. Depois que essa live, a gente acabar a live, eu vou colocar o link para todo mundo, para vocês se engajarem nesse movimento com a gente, para vocês entrarem lá, enfim, para a gente tem que cobrar, é nosso direito, né? E aí, sigam a Lilian, se você está precisando de motivação, está precisando de fé, sigam, porque eu tenho certeza que ela vai oferecer tudo isso para vocês. O exemplo de vida dela, ela. E aí, Então, Lilian, fala um vamos lá. pouquinho do Eu seu livro. escrevi um livro, né, como eu falei, chama-se Tá Tudo Bem, que não poderia ser outro nome. E agora, antes de eu descobrir essa questão da metástase, enfim, eu senti no meu coração de colocar o PDF gratuitamente nesse período de pandemia, enfim. Então, se você olhar aí, @Lilian Craveiro, no meu nome, você vai encontrar lá na minha bio um link onde você pode entrar, baixar o PDF, não vai pagar nada, leia, compartilhe com as pessoas. Se você conhece alguém que tem ansiedade, que tem depressão, enfim, alguém que precisa de uma palavra de fé e de esperança. Eu tô te vendo agora, mas ainda não tô te ouvindo. Agora foi. Destravou. Tá me ouvindo, Paty?